a gente vai corrigir das 5 questões, certo? De propriedades coligativas e a questão que ficou, que a data de entrega era ontem, certo? A gente vai corrigir essas duas hoje, ok? Então, esse conteúdo, assim, a priori, esse conteúdo vocês acharam ele difícil? Tá dando para dar uma entendida melhor sobre o nosso dia a dia? Como é que vocês conseguem ver esse conteúdo que a gente está vendo agora? Hein? Esse conteúdo de propriedades coligativas. Como é que vocês estão conseguindo enxergá-lo? É importante, professor, acontece no dia a dia muito hoje em dia. A gente começa a observar o quanto a química é importante, né? No nosso dia a dia, né? O quanto a gente usa a química no nosso dia a dia e a gente não se dá conta, né? Certo? Então, esse conteúdo de propriedades coligativas, por mais que muitos não dê tanta importância para ele, mas ele acaba sendo extremamente importante para a gente compreendê-los no o que acontece, como é que a gente usa eles no nosso dia a dia, certo? Ok? Então vamos lá. Na primeira questão, vamos corrigir, a gente vai corrigir as 5, depois a gente vai corrigir a uma da semana passada, certo? E conforme o tempo da nossa correção aqui, aí a gente vai para osmose, a pressão osmótica. Certo? É um conteúdo bem pequenininho que é só para fechar propriedades coligativas. É só para a gente entender no dia a dia como é que acontece a osmose. Certo? Então vamos lá. A primeira questão, deixa eu abrir aqui. Bom dia, Karen. Deixa eu abrir aqui a primeira questão. Vamos lá. A primeira questão, ela diz o seguinte: diga qual é a diferença entre as propriedades coligativas tonoscopia, ebulioscopia e crioscopia, certo? Somente para a gente dizer a diferença das duas. Alguém quer colocar aí como é que foi, como é que respondeu essa questão, como é que colocou essa diferença entre a tonoscopia, ebulioscopia e crioscopia? Alguém quer socializar aí? Bora lá, rapidinho, pra gente não perder tempo. Quem quer? Eu tô sozinha na sala, é? Tem ninguém aí, não? Não, pelo chat não, falando. Oi, professor. Senão vai demorar pelo chat digitar. Vamos lá. Falar o que é, professor? A diferença entre tonoscopia, ebulioscopia e crioscopia. Como é que vocês veem a diferença das três? Pode pontuar a diferença dizendo o que é cada uma. Vamos lá. A tonoscopia é a pressão a vapor. A ebuloscopia é o abaixamento da temperatura. Temperatura de quê? Como fazer temperatura tipo de fazer um cozimento de um hoje ou então um arroz. Aí então é a Acrescenta. temperatura Deixa a água fervendo. Nome dessa temperatura? Ebulição. Isso, temperatura de ebulição, certo. E tem a outra, né? Aham. E crioscopia, né? Isso. Crioscopia. E crioscopia? Trata-se da propriedade coligativa e avalia a diminuição da temperatura. De temperatura de quê? Temperatura de congelamento. Temperatura de congelamento de um solvente. Certo. Ok. Então, a diferença entre as três tá bem aí, certo? A diferença entre as três tá bem aí. Nós temos a tonoscopia, né? Porque ela fala diretamente em relação à pressão de vapor, né? Quando eu acrescento o soluto não volátil, ocorre o quê? Um abaixamento da pressão de vapor, certo?
Aí vem a ebulioscopia, e sempre isso em relação ao solvente, certo? Sempre em relação ao solvente. Então, quando eu coloco um soluto não volátil em um solvente, vai acontecer o abaixamento da pressão de vapor. Então, isso é tonoscopia, certo? Aí, a ebulioscopia, quando eu acrescento um soluto não volátil, certo? Quando eu acrescento soluto não volátil, ocorre o quê? Um aumento da temperatura de ebulição, certo? Ocorre um aumento da temperatura de ebulição. Quem falou aí, que foi Daniel, né? E quem? Qual foi a outra pessoa? Que eu não consegui identificar a voz. Acho que foi Wando. Vando, né? Então, Foi Evandro, professora. foi Vando? Certo. Então, na ebulioscopia, né, o nome já está falando, ebulioscopia, ebulição, né? Então, quando eu acrescento um soluto não volátil no meu solvente, que o meu solvente universal é o quê? Quem é? A água. A água, isso. Então, quando eu acrescento esse soluto não volátil, que é aquele soluto que não evapora com facilidade, vai ocorrer o quê? Um aumento da minha temperatura de ebulição, certo? Que a gente conhece como fervura. E a crioscopia é quando eu acrescento soluto não volátil em um solvente, certo? Ocorre o quê? O abaixamento da temperatura de congelamento, certo? A temperatura de congelamento, vamos supor, da água, que é 0 graus Celsius, vai baixar e vai ficar negativa, certo? Quando tem um soluto não volátil. Então, essa é a diferença principal dos três. Correto? Certo? Então, é só vocês lembrarem, porque às vezes fica meio difícil a gente colocar na cabeça conceitos, né? Às vezes fica mais simples através dos macetes, principalmente porque a gente vai fazer Enem, né? No Enem, às vezes os macetes fazem com que a gente relembre as coisas mais rápido. Então, o que a gente deve pensar? A gente deve pensar que lembra daquela ondinha que eu falei para vocês na aula retrasada? Então, adicionei soluto não volátil, baixei minha pressão de vapor, aumentei minha temperatura de ebulição, baixei minha temperatura de congelamento, certo? Ok? Então, eu fiz isso tudo no solvente. Baixei a pressão de vapor do meu solvente, aumentei a temperatura de ebulição do meu solvente e baixei a temperatura de congelamento, quando eu acrescentei o soluto não volátil, certo? Então, é bom a gente colocar na cabeça essa ondinha, certo? Agora, a segunda questão, ela diz o seguinte: descreva exemplos no seu dia a dia em que você vê as propriedades coligativas, tonoscopia, ebulioscopia e crioscopia. Então, vamos lá. Alguém pode descrever? Cada aluno pode descrever uma. Vamos lá. Cada um pode descrever uma. Eu quem? Diz seu nome. Daniel. Quem é? Que eu não estou conseguindo identificar pela voz. Carlos Daniel, Carlos professor. Daniel. Tá. Fala, Carlos Daniel. Dá o exemplo de uma. Qual o exemplo que vai dar? De açúcar na água, professor, quando... Escutando, professor? Tô escutando, Meu. De açúcar na água. Adição de açúcar na água quando estiver fervendo. Aí o que acontece? Esse aí é de qual? Tu tá dando exemplo de qual? De qual das três? Exemplo de qual das três? Vamos dizer assim. Exemplo de tonoscopia, esse. Exemplo de ebulioscopia, esse. Ele saiu de novo, a conexão dele deve estar ruim. Certo? Então vamos lá. Professora, qual é essa atividade aí?
é a atividade que estava com data de entrega dia 4/9, sexta-feira passada. Ah, sim, tá. Né? Sexta-feira passada. Então, alguém dá um exemplo aí de tonoscopia. Um exemplo assim do seu dia a dia, que você pode demonstrar que O, está o tendo gelo, uma professor. tonoscopia. O gelo. O gelo? Como assim? Um exemplo assim, normal, que acontece. Ó, lembre que a tonoscopia é o abaixamento da pressão de vapor. Eu Certo? posso falar o que eu coloquei? Oi? Posso falar o que eu coloquei? Pode sim, gata. Diga. Eu coloquei, ao colocar sal na água, diminui a pressão de vapor e assim aumenta o ponto de ebulição da água. Tu fizeste a relação dos dois, bacana. Tu fizeste a relação da tonoscopia com a ebulioscopia, certo? Ok? Então, esse, ó, E professora? um exemplo, ó. Se você pega um copo com água, certo? Copo com água normal. Pega um copo com água, coloca ele em cima de uma mesa, certo? Você coloca um copo com água em cima de uma mesa. Aí você coloca um outro copo com água e açúcar, certo? E eu coloco um outro copo com água e açúcar. O que você vai perceber com o passar do tempo? Só coloca em cima de uma mesa e deixa o tempo passar, certo? O que você observa? Que o copo somente com água, ele vai diminuir o volume mais rápido. Se você marcar onde estava a água, você vai observar que desceu uma quantidade maior do que o que estava com água e açúcar. Desceu pouca quantidade. Por quê? Isso aí é um exemplo que a pressão de vapor exercida sobre a água, só a água, é maior do que a exercida sobre a água com açúcar. Certo? Porque lembra o que eu falei para vocês, que existe a pressão máxima de vapor, que é o equilíbrio entre as duas? A quantidade de... Normalmente, acontece o quê? A quantidade de água que evapora é a mesma quantidade que condensa. Então, se condensa, vamos dizer, evaporou uma gotícula de água, condensou essa gotícula de água. Então, elas estão em equilíbrio. Então, num copo com água, esse equilíbrio acontece. A mesma quantidade que vai é a mesma quantidade que volta. Já num copo com água com açúcar, não acontece esse equilíbrio, certo? Não acontece esse equilíbrio. A quantidade de água que evapora é diferente da que condensa, certo? Então, por isso que ocorre um abaixamento da pressão de vapor. Então, a gente observa no nosso dia a dia se a gente fizer isso, certo? Então, esse é exemplo de tonoscopia. Aí, já pegando o link aí, que acho que foi a Ana Vitória que falou, já pegando o link aí que ela deu exemplo, juntando tonoscopia com ebulioscopia, certo? Então, vocês podem colocar, quem acha que errou, podem colocar esse exemplo aí como tonoscopia. Anotem já aí a correção, certo? Que aí serve para vocês estudar futuramente, certo? Sempre pensando, gente, a gente não estuda para agora, a gente sempre estuda para o futuro, porque em nossa visão para frente é o Enem, certo? Aí vamos para a ebulioscopia. Esse ebulioscopia, a gente já viu até 2 exemplos, o de Vando. Vando falou aí no cozinhar do arroz, no cozinhar do nesse miojo, né? Nesse miojo, né? Tudo doido por nesse miojo. E Ana Vitória falou aí colocando açúcar na água, né? O ponto de ebulição vai variar. Então, justamente é isso. Então, o exemplo que a gente acontece no nosso dia a dia, vamos lá para o nesse miojo, né? Nós colocamos a água, né, numa panela, acende lá o fogo. A gente sabe que a temperatura de ebulição da água é 100 graus Celsius. Ela vai começar a borbulhar a 100 graus Celsius, certo? Isso aí a gente já sabe, isso a gente sabe desde lá do fundamental, certo? 100 graus Celsius começa a borbulhar, quer dizer que atingiu o seu ponto de ebulição. Mas quando a gente coloca o Unicim dentro,
né? Quando a gente coloca a Unicin dentro, o que acontece? Para de borbulhar, né? E o que acontece? Com o tempo vai começar a borbulhar novamente. O sal no gelo, Loise, é crioscopia. Vou já explicar, tá bom? Eu vou já explicar de novo, certo? Então, quando você coloca o Unicin, aí para de borbulhar. Aí depois de um certo tempo volta a borbulhar. Por quê? Porque você está aumentando a temperatura de ebulição quando você colocou um soluto que não vai evaporar, certo? Então, você aumentou a temperatura de ebulição, porque se a água ebule a 100 graus Celsius, quando você coloca o Unicin, ela vai ebulir numa temperatura maior. Por isso que para, certo? E depois que vai ebulir de novo, porque 100 graus já não vai mais conseguir ebulir. Então, ela vai ficar esperando atingir uma temperatura maior para começar a ebulir de novo. É a mesma coisa quando a gente vai preparar um café, é a mesma coisa quando a gente vai preparar um arroz, certo? Ok? Quem faz o arroz, né? Porque aí tem as diferenças, né? Quem faz o arroz bota primeiro a água, depois coloca o arroz. E quem primeiro refoga o arroz e depois coloca a água, né? Porque às vezes quem refoga o arroz e depois coloca a água, vai depender se a pessoa vai colocar água quente ou água fria, certo? Então tem essa diferença bem aí. E a crioscopia? A crioscopia é o exemplo que Louise acabou de colocar aí no chat, né? Ela falou do sal no gelo, né? Do sal no gelo. Esse é um exemplo de crioscopia, certo? Quando a gente até falou na aula passada, em cidades que tem muita incidência de neves, né? Que o inverno é muito intenso, as pessoas, às vezes, para tirar um pouco do gelo das portas das suas casas, elas colocam sal, certo? Porque o sal, ele vai fazer com que... Rapidinho, gente. O sal vai fazer com que... Vai fazer com que a temperatura de congelamento do gelo diminua. Então, vai ficar mais negativa. Então, qualquer temperatura acima disso já faz com que o gelo derreta, certo? É a mesma coisa que eu expliquei para vocês na aula retrasada, de colocar sal dentro do isopor, quando a gente leva alguma bebida dentro do isopor, colocar gelo, né? Que a gente coloca o sal para gelar mais rápido. Né? Por quê? Porque a temperatura de congelamento vai baixar. Então, se a temperatura de congelamento vai baixar, lógico que vai gelar mais rápido. Certo? Ok. Tranquilo? Até aí? Deu para colocar na cabecinha a diferença direitinho? Sim, não, talvez. Sim. Certo? Um pouco. Então, qual a maior dificuldade aí, Pedro? Pode ser Memorizar. Memorizar e entender um pouco. Então, é como eu falei... A teoria até que é fácil. Uhum. É porque assim, ó, tem uma distância, né, da questão de você entender, né, saber o conceito e você interpretar, né? Acaba tendo uma distância bem aí. Aí eu sei que é o abaixamento da temperatura de congelamento e crioscopia. Mas aí no contexto, eu entender isso no contexto, é necessário um exercício, né, de focar, porque se eu me distrair, eu perco o raciocínio, certo? Então, aí vem aquela questão, se baixou, né, a temperatura de congelamento, né, a temperatura, é isso que a gente tem que estar atento, bem aí, ó. Baixou a temperatura de congelamento. Isso quer dizer que qualquer temperatura acima disso
já vai fazer com que o gelo derreta, quer dizer, o gelo entre em fusão. Ele passa do estado sólido para o estado líquido, certo? Eu sei que a dificuldade, às vezes, está bem aí na interpretação, certo? Que às vezes faz a gente confundir um pouco na cabeça. Porque os conceitos, tranquilo, o conceito, né? Agora, a interpretação é que às vezes faz com que a gente tenha um pouco mais de dificuldade. Por isso que exerce leitura, gente. Vocês têm que ler bastante, certo? Tem que exercitar mesmo a leitura e com a leitura a interpretação para essas questõezinhas ficarem mais simples, certo? Porque esse conteúdo ele é tão fácil, ele é tão simples nos conceitos, mas é um conteúdo que as pessoas, quando vem questão do Enem, mais erram, devido à questão da interpretação, certo? É pegar, analisar bem nos mínimos detalhes a frase para poder responder a questão, certo? Ok? Então, tem que exercitar mais a leitura, certo? Exercitar mais a leitura nesse assunto. Então, vamos para a terceira questão. A terceira questão, deixa eu abrir ela aqui, para me ler aqui para vocês. Foi aqui? Ficou pequenininha? Tá aqui. Vamos lá, vocês vão me dizer aí, eu vou ler, é uma questão de marcar. Aí vocês vão me dizendo aí, cada letra, se vocês acham que é ou não é. Por isso que é a questão de interpretação. E a questão eu digo assim, às vezes as pessoas dizem que a educação infantil não vale nada. A educação infantil é a que mais vale. Porque quando na educação infantil que a gente começa a imaginar, a gente começa a ter imaginações, a gente começa a ter criações na nossa cabeça. E eu digo que nas questões, principalmente de química, a gente precisa fazer isso, ir lendo e imaginando o que está acontecendo, para poder a gente não errar, certo? Então vamos lá. Professor, Oi. Diga. eu entendi. Me dá um exemplo de tenoscopia, eu não entendi essa. O exemplo de tonoscopia, certo? Isso mesmo. Vamos lá. Você coloca, vou dar o exemplo mais simples logo, que é esse exemplo que eu dei ainda há pouco, certo? Então, você tem um copo somente com água, certo? E você tem um copo com água e sal, certo? Você tem um copo com água e um copo com água e sal. Vamos fingir que esse copo esteja fechado, certo? Vamos fingir que esse copo esteja fechado. Vou dar um exemplo um pouquinho diferente do que eu dei ainda agora. Vamos ver. Tampei os dois copos, um está com água somente e o outro está com água e sal, certo? Então vamos lá. O que está somente com água vai, no início, uma molécula de água vai evaporar, porque é de acordo com o ambiente, né? A gente sabe que a água vai evaporando de acordo com o ambiente. A mesma quantidade de água que sobe é a mesma quantidade de água que desce. No caso, aqui evapora a mesma quantidade que condensa. Então, quando tem este equilíbrio, aqui ó, este equilíbrio, a quantidade que está subindo, a mesma quantidade que está descendo, aqui está acontecendo a pressão máxima de vapor. Quer dizer, vocês sabem que a água, ela exerce uma pressão. O vapor de água, ele exerce uma pressão sobre a água líquida, certo? Ele exerce uma pressão sobre a água líquida. Então, quando entra em um equilíbrio de quantidade, então eu digo que ali está uma pressão máxima de vapor, certo? Ok? Agora, vamos para o copo que está com água e açúcar, certo? O copo que está com água e açúcar. O açúcar, ele atrapalha, certo? Ele atrapalha
as moléculas de água evaporar. Não é verdade? Num copo com água, a água evapora normal, não tem nada que atrapalhe ela. Já no copo com água e açúcar, as moléculas do açúcar, certo? Elas atrapalham as moléculas de água subir. Então, com isso, a pressão de vapor sobre a água vai ser menor, certo? Porque eu não tenho muita água evaporando, certo? Para cima do recipiente. Porque o recipiente não está cheio de água. Tem uma parte com água líquida e açúcar, e a outra parte somente com vapor de água. E o vapor exerce uma pressão, certo? Ele exerce uma pressão. Então, essa pressão vai ser menor, porque não tem muita água evaporando. Por quê? Porque o açúcar está atrapalhando. Deu para entender melhor agora? Sim. Sim? É porque por isso que eu estou dizendo, vamos exercitar a imaginação. Químico, ele é imaginário. Por isso que diz assim, que às vezes o químico vive no mundo da lua, né? Porque Professora, um ele copo é de refrigerante imaginário. Coca-Cola. Oi? É de qual exemplo? Esse Tipo um que... exemplo de copo, a Coca-Cola. Vamos dar um exemplo para ela. Deve ser de qual? Tonoscopia, crioscopia ou ebuloscopia? Não, ali a Coca-Cola, ali como ela está fechada, está tendo uma... E ali não só tem um solvente, tem vários solventes ali, certo? Então ali está tendo uma tonoscopia, certo? Está tendo uma tonoscopia. Mas se você colocar ela no fogo, lógico, a temperatura de ebulição dela vai ser bem maior do que a temperatura de ebulição da água, porque não só tem água ali não. Ali tem aditivos, tem gases, tem corante, tem várias coisas ali, como soluto, certo? Que quando a gente estudou soluções, a gente viu que não existe só em uma solução um soluto e um solvente. Você pode ter um solvente e vários solutos, certo? Ok? Pois é, então vamos imaginar. Nós somos químicos imaginários. Então vamos lá. Terceira questão, preste atenção aí, ó. Sob mesma pressão, comparando-se as temperaturas de ebulição e do congelamento de uma solução aquosa de açúcar com as correspondentes para a água pura, tem-se. Então, eu vou comparar, né, a temperatura de ebulição e a temperatura... Vejam que ele está dizendo sob mesma pressão, quer dizer, a pressão da Terra, 1 atm. Certo? Aqui na Terra, então sobre a pressão da Terra, que é 1 atm. Então, ele quer para a gente comparar a temperatura de ebulição e de congelamento de uma solução aquosa de açúcar. O que é uma solução aquosa de açúcar? É uma solução de quê? Água Água com açúcar. açúcar, certo? É uma solução de água com açúcar, com a correspondente água pura. Então, vamos lá, ele tem um copo com água com açúcar e outro copo com água pura. Ele quer saber, para a gente comparar a temperatura de ebulição e de congelamento dessa aqui de água com açúcar em relação à de água, certo? Então, vamos lá imaginando aqui. O que vocês acham? Letra A, vai ocorrer de congelamento, de água com açúcar, valores maiores para temperaturas referentes à solução? Vai ter valores maiores? Não, eu acho que não. Não, né? Não vai ter valores maiores. Não posso dizer se vai ter valores maiores ou menores, né? Referente à solução. Eu não posso dizer isso. Valores, aí já descarta a letra B também, que a letra B diz assim, valores menores para as temperaturas referentes à solução. Quer dizer que na solução, o que ele quer dizer na letra A e na letra B? Que na solução eu vou ter valores de temperaturas maiores do que da água. Não posso dizer isso com certeza para os dois, porque está falando em temperatura de congelamento e de ebulição. E eu sei que quando eu acrescento soluto não volátil, no caso é o açúcar, o que acontece? Acontece
um aumento da temperatura de ebulição e um abaixamento da temperatura de congelamento. E eu não posso dizer que os dois valores vão ser maiores. E nem posso dizer que os dois valores vão ser menores, porque eu sei, pelo conceito, que a temperatura de ebulição aumenta e a temperatura de congelamento abaixa. Certo? Então, eu já descarto letra A e letra B. Letra C. Maior temperatura de ebulição e menor temperatura de congelamento para a solução. O que vocês acham? Eu acho que é essa. É o equilíbrio. Certo? Então, é essa. Por quê? Por que é essa? Porque ele está dizendo, certo, que na solução, certo? Ele está dizendo que na solução vai acontecer um aumento da temperatura de ebulição e menor temperatura de congelamento. É verdade, por quê? Conceito. Adicionando soluto não volátil, ocorre o aumento da temperatura de ebulição e abaixamento da temperatura de congelamento. Então, é a letra C. Certo? Ok? Então, pelo conceito, isso na solução, porque ele está dizendo lá no final da frase que para solução. Certo? Para solução. Então, é isso que a gente tem que analisar. Conceito, né? E o experimento que está tendo. Então, a resposta certa é a letra C. Alguma dúvida aí? Agora não, eu tava Tranquilo? bem claro. Certo. Aí a letra dele diz, menor temperatura de ebulição é maior temperatura de congelamento. Ele está falando o inverso da resposta certa. Então, não é. Na letra E, ele diz a mesma temperatura de ebulição e diferente temperatura de congelamento para a solução e a água. Nada a ver. Se ocorre o aumento da temperatura de ebulição, não posso dizer que vai ter a mesma temperatura de ebulição do recipiente somente com água. Certo? Aí, na quarta questão. A quarta questão diz, a adição de 150 gramas de sacarose, certo, a 1 litro de água pura fará com que? O que vai acontecer, certo, se eu adicionar 150 gramas de sacarose em 1 litro de água, certo? Em 1 litro de água. Letra A. Sua pressão de vapor diminui? O que vocês acham? Você está adicionando um soluto em um solvente. A pressão de vapor vai diminuir? Vai aumentar. A pressão de vapor vai diminuir? Vamos lá lembrar da ondinha. Vai. Repete a pergunta aí, professora. Ó, você vai adicionar a sacarose, é o soluto, que a sacarose é um açúcar, em água. Não vou nem falar de quantidade, porque aqui a quantidade nem influencia. Certo? Aqui ele colocou, a questão coloca quantidade só para ver se vocês estão espertos. Certo? Agora, você adicionou o soluto não volátil, que é o açúcar, dentro da água. A pressão de vapor vai diminuir? Vai. Acho engraçado, Pedro. Tomascopia. Pedro, ele responde perguntando. Isso, cara. Tonoscopia, né? A pressão de vapor diminui, ó. Acrescentei soluto não volátil, a pressão de vapor diminui. Certo? Então, a pressão de vapor vai diminuir. Então, de cara, já é a resposta certa. Aí, nós vamos continuar aqui, ó. A letra B diz assim, passe a conduzir corrente elétrica. Lembrem que a gente estudou lá nas primeiras aulas online, a gente estudou que conduz corrente elétrica só substância iônica. A sacarose, a gente estudou vocês estudaram lá no primeiro ano, que a sacarose é um açúcar e ela é uma substância molecular. Ela não é iônica, só conduz corrente elétrica quem é iônica.
Sua pressão de vapor aumenta? Não. Se a gente já disse na letra A que ela diminui, a gente sabe que acrescentou, a pressão de vapor aumenta. Não aumenta, diminui. Seu ponto de ebulição diminui? Não. O que acontece com o ponto de ebulição? Ele aumenta. Isso. Seu ponto de congelamento aumenta. É isso? Não. Não, diminui. Diminui, justamente. Então, resposta certa, letra A. Certo? Agora, a quinta e última questão. A temperatura de ebulição de uma solução aquosa de cloreto de sódio, certo? Uma solução de água com sal, sob pressão constante, tende a aumentar ou diminuir com o decorrer da ebulição? Qual a pergunta, professor? Repete, por favor. Vocês se concentram. A temperatura de ebulição de uma solução aquosa de cloreto de sódio sob pressão constante, quer dizer, aqui na Terra, a pressão da Terra, tende a aumentar ou diminuir com o decorrer da ebulição? Aumentar. Diminuir. Aumentar? Ó, vocês são o máximo. Vocês respondem perguntando. Ó, olha aqui, ó. Isso, Jason. Você tem uma solução de cloreto de sódio. Solução de cloreto de sódio quer dizer que eu tenho água com sal, ok? Ele quer saber se no decorrer da ebulição, né, lá no decorrer da... O que acontece com a temperatura de ebulição? Ela aumenta ou ela diminui? É o que Ela aumenta. vocês estão colocando Aumenta. aí. Ela aumenta, né? Acrescentei até um soluto ali não volátil, né? Nós que a água não vai ficar mais fervendo a 100 graus Celsius. O ponto de ebulição dela vai ser maior, certo? Vai aumentando. E isso, meus amores, vocês estão o bicho da goiaba. Estou gostando de ver. Então, essa foi as questões da atividade que tinha data de entrega dia 4. Certo? Tinha data de entrega dia 4. Agora vamos para a que tinha data de entrega para ontem. Certo? Hoje a gente vai só, pelo tempo mesmo, a gente vai só mesmo corrigir. É bom que a gente fez uma revisão desse conteúdo. Aí na próxima aula a gente só fecha com osmose. Certo? Aí hoje eu vou deixar uma para vocês. Vai ter física? Como assim, Pedro? Hoje eu vou deixar para vocês. E vai ter aula de física hoje. Depois da minha. Certo? Depois da minha, já. Daqui a 5 minutos nós estamos terminando. Então, só para vocês, eu vou deixar 5 questões hoje desse conteúdo, certo? 5 questões para vocês exercitarem a cachola aí de vocês, certo? Vocês exercitarem a caixinha aí, essa caixinha máxima que vocês têm aí. Esse aqui é o melhor presente que Deus nos deu, certo? Precisa assim, Pedro, para te largar desse acho que sim, acho que não. É sim ou é não, certo? Não existe, ó, quanto mais se exercita, melhor fica. Não tem mente cansada, não. Mente cansada é aquela que atrofiou, que não teve mais exercício nenhum. É igual um aparelho de ar-condicionado. Se você deixa ele lá parado, quando você vai ligar, ele não funciona mais. Certo? Não quero saber, meu irmão. Vamos lá. A questão que ficou para ontem. Agora vai sempre ser assim, gente. Ó, a questão, eu vou sempre deixar uma atividade com a data de entrega sempre para quinta-feira, porque aí na sexta-feira a gente começa corrigindo e depois a gente continua a aula, tá? Então, para não ficar tão distante o assunto. A de ontem diz assim, ó. Porque a adição de certos aditivos na água dos radiadores, isso aqui eu nem expliquei na aula, justamente para me deixar essa questão para ver se eu levava vocês a pensar, certo? A questão do pensar.
Porque a adição de certos aditivos na água dos radiadores de carro evita que ocorra superaquecimento da mesma e também o seu congelamento, quando comparado com a água da água pura. Será que isso é verdade? Por que isso acontece? Vamos lá, repetindo a pergunta. Por que a adição de certos aditivos na água dos radiadores evita que ocorra o superaquecimento da mesma e também o seu congelamento, quando comparado com a da água pura? O que vocês responderam aí? Socializem aí comigo. Eu não estava lendo o chat, gente, porque eu estava aqui com a página da questão aberta. Eu não estava lendo o chat, não. O que vocês me dizem? Ó, vocês sabem que coloca, você coloca lá naquela água do radiador do carro, né? Não fica só água, certo? Não fica só água. Se coloca um aditivo, certo? O aditivo, logicamente, é um soluto não volátil, certo? Então, quando se coloca esse aditivo lá, certo? É para não ocorrer um superaquecimento da água, né? E aqui, logicamente, e também nem um congelamento para países muito frios, né? Porque vocês sabem que os carros, eles são feitos tanto para andar em países quentes, como nosso Brasil, e países frios, né? Como países da Europa. Eu não li aqui, Joiciele. Deixa eu abrir aqui para mim ler. Peraí. Joiciele está com vergonha de falar. E agora travou o chat para mim. Porque o aditivo diminui a pressão de vapor. Aí nisso causa o aumento do ponto de ebulição e diminui o ponto de fusão. Isso, gata. Justamente. Por que isso acontece, né? Esse Joiciele deu uma resposta bem teórica, né? Bem teórica. Por quê? Eu acrescentando o aditivo, né? Ela botou a resposta bem... Não tá correto, gato. O aditivo é o soluto não volátil. Você colocou o aditivo lá dentro, né? O que acontece? A temperatura de ebulição vai aumentar. E a temperatura de congelamento vai baixar. Certo? Correto. Certo? Então, agora só explicando para vocês na finalidade mesmo. Gente, vocês sabem, quando a gente liga um carro, né? O movimento dos motores, aquela vai para uma temperatura às alturas, né? Vai para uma temperatura muito alta. Isso pode acontecer um superaquecimento do carro e pegar fogo. Não sei se vocês estão observando. Eu não assisto televisão, né? É muito raro assistir televisão, mas eu acompanho as notícias pela internet. E eu estava observando que ultimamente tem muitos casos de carros pegando fogo na rua. Não sei se vocês já perceberam isso aí. Um dos casos, né? Um dos casos pode ser a questão do superaquecimento. Não observar a questão se colocaram aditivo, certo? Se colocaram aditivo para não ocorrer esse superaquecimento, porque senão o carro realmente superaquece, né? E em países frios pode ocorrer o congelamento daquela água ali, fazer com que o carro não funcione, certo? Então pode acontecer as duas formas. O superaquecimento, o carro pegar fogo, né? E o congelamento do carro não ligar, certo? Então, na prática, no nosso dia a dia é isso. Tem gente que só pega o carro, só dirige. Não observa essas coisas, certo? Então, por isso que é bem importante saber se o nível de água com aditivo está normal para que não ocorra superaquecimento e não ocorra a perca do veículo. Certo, gente? Ok. Tranquilo, deu para tirar as dúvidas hoje, deu para esclarecer aí a mente de vocês? Sim, isso, Penegode, acho que sim. Sim, Isabelle. Sim, Karen. Certo, gente?
Então, eu vou deixar, à tarde eu vou postar, porque daqui a pouco eu já vou ter aula com... Quem está pelo Educa Mais, só para me ter aqui a... Oi, professora? Quem está pelo Educa Mais, que entrou aqui pelo Educa Mais, respondeu sim agora. Ah, tá. Aí só me diz aqui para me anotar aqui quem é. Certo? Cara, eu acho que eu entrei 12 minutos atrasado. Foi isso mesmo. E está contabilizado aqui seu atraso. Então, gente, é isso, certo? Eu espero que eu tenha tirado as dúvidas de vocês. Vou deixar 5 questões, que agora eu já vou entrar para a aula do terceiro ano, certo? Deixar 5 questões para vocês exercitarem. Se tiver alguma dúvida, me chamem no zap. Letícia, eu não sei se tu ainda está aí, Carla Letícia. Tu tens meu número, qualquer coisa, pede para algum colega aí no grupo da sala para falar comigo. Tu disseste que quer falar comigo, tá? Ok, gente? Então, beijinhos, façam atividade. Que bom que clareou aí a memória, Wanda. A Andressa, tá bom, Andressa? Certo. Então, esse eu vou deixar a atividade. Não esqueçam de fazer essa atividade, gente. Mandem até quarta-feira, quem está com a atividade atrasada. Quem está tudo ok, né? Tem vários alunos que está tudo kits, graças a Deus, tranquilo. Então, é esse que é o negócio, é fazer as atividades sempre no tempo hábil, porque isso tudo conta como ponto, certo? A questão de atraso, tudinho, tá? Beijinhos. Tchauzinho. Agora eu vou para o terceiro ano. Fui. Tchau. Tchau. Tchau, meus amigos. Professora, tchau. Tchau. Até Tchau, semana tchau. que vem.